A gaveta que tá no poder, macetando, macetando, macetando. E eu cantando músicas do mundo, músicas mundanas. Bora lá? Bom, gente, vamos lá. Rapidinho para encerrar esse domingo de vocês. Vou abrir também lá na Twitch. 3, 2, 1, foi na Twitch, foi aqui. Gente, tô explicando para vocês hoje, rapidinho. Salve, salve, ogros e princesas. Tô explicando para vocês hoje como é que a gente vai conseguir classificar, como é que a gente vai conseguir entender o que é fascismo, beleza? E aí eu peço que vocês acompanhem a live. Nossa meta é de 5.000 curtidas, então dedo na tela aí para que vocês possam acompanhar a nossa live, por gentileza. Por gentileza, dedo na tela para que vocês possam acompanhar a nossa live. Eu vou ver se consigo abrir no computador e aqui também para a gente poder fazer isso de maneira mais clara. E aí, se não der, beleza, a gente vai fazendo aqui e vai mostrando para vocês, tá? Eu estou compartilhando a tela com vocês aqui, lá na Twitch também. Dedo na tela, nossa meta é 5.000 likes, presentes são bem-vindos. E você tem agora uma novidade, você pode contribuir com a nossa live também, diretamente via Pix. Tá? Pix, contato, @ogrowebtv, contato ogrowebtv, @gmail, todo e qualquer valor é sempre justo, vai estar na descrição desse vídeo, quando ele for diretamente para o YouTube e o Facebook, tá bom? Então vamos lá. Para a gente entender o que é fascismo, a gente precisa primeiro entrar no que se apropriou da temática fascista. O MBL, o Movimento Brasil Livre, que surgiu lá na década de... Deixa eu pegar aqui só rapidinho. Que surgiu lá na década ainda de 2010, né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o MBL traz essa temática. E aí ele traz essa temática dizendo que todo mundo agora lutava contra esse fascismo, né? Eles eram os guardiões aí da boa moral, dos bons costumes e da visão de mundo que eles tinham. E é uma coisa meio errada, meio insólita, meio difícil de acontecer. Então você que está acompanhando aí, perceba que eles falam que o fascismo está ligado à esquerda, mas eles esquecem que o maior nome do fascismo é Benito Mussolini, um homem ligado à direita do país, ou à extrema-direita italiana. Então, quando a gente vê essa galera saindo para conversar, essa galera saindo para poder falar, essa galera saindo para poder se apropriar desses temas, eles esquecem de fato quem são os fascistas de verdade. E aí o Arthur Duval, por volta de 2016, 2017, ele foi muito injusto, ele chegou a ser realmente o cretino que ele é, quando ele usa ali diretamente, algumas classificações, né? O Arthur Duval chega a ser cretino quando ele usa algumas classificações. Salve, salve, boa noite. Ele chega a dizer que tudo é dentro do Estado, para o Estado e com o Estado. Isso é característica do fascismo, mas isso não é característica de esquerda. Até porque as esquerdas democráticas pós-década de 50, depois da morte de Stalin, com os revisionistas e tudo mais, ela passa a ter outra visão, tá? Eles abandonam esse determinismo clássico que vai se levar a isso. E eu queria mostrar aqui para vocês, reproduzir o áudio do vereador, do Guto Zacarias, do MBL de São Paulo, Guto Zacarias, do MBL. Esses vão conseguir ver o vídeo e vão entrar em estado de graça, tá bom? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui os anúncios, ó. O Brasil não realiza cirurgia de redesignação sexual de menores de idade. Deputado Guto sabe disso. Quantas vezes vai ser necessário trazer profissionais médicos aqui para essa informação ser apreendida? É correto dizer que São Paulo... Ele vai começar falando aqui, o Guto Zacarias, né? O cara que é chaveiro do MBL. Ele vai começar a dizer aqui que é uma verdade que o Estado de São Paulo já faz cirurgias de redesignação, de indivíduos que têm a questão ali da disforia de gênero, que não se enxergam com o gênero ao qual nasceram. Isso não é verdade, o Estado de São Paulo não faz em menores de idade. Ele foi desmentido durante esse período aí
para a galera poder observar. E aí a gente tem que estar trazendo esse debate para a galera poder observar direitinho como as coisas funcionam. Quem está me acompanhando na Twitch, eu acabei de tomar uma flag e a minha conta na Twitch já passou por uma flag. Então, gente, me segue na Twitch. Você não tem conta na Twitch, faça. Né? E vamos que vamos só colocar aqui. Mas o que é esse fascismo? É um movimento totalitário que tem grande parte na Itália de Mussolini, que se caracteriza pelo culto exagerado à personalidade, que se caracteriza pelo culto direto à figura do Duce, que tem um apreço pela questão militar nunca antes visto, tá? Um apreço à questão militar nunca antes visto, tá? Aí como assim? Nunca antes visto? Porque a galera tem um apreço em achar que tudo se resolve com características militares. E aí a galera passa a ter essa crítica. Então, quando você vê o fascismo em alguém com características fascistas, pode ir para cima e pode colocar a realidade mesmo. Pronto, voltamos. Então, assim, para a galera entender, é dessa forma. E, por incrível que pareça, a gente acaba colocando isso. Bolsonaro pediu diversas vezes para que a gente tivesse aí um governo voltado a todos, exatamente. Foi o governo que mais colocou militares. A gente fez uma pesquisa aqui. Quantidade de militares no governo. O governo dele vai ser o governo que mais ocupou militares, mais até por incrível que pareça, do que os governos militares da ditadura militar de 64 a 85. Vale lembrar que essa galera também que está acompanhando aqui, né, tem que entender, tem que prestar atenção, tem que se ligar que essa cultura que a gente tem hoje de achar que ai não, bolsonarismo não é assim, ai não é dessa forma. Eles são fascistas sim, e prezam para que tudo fique dentro do Estado, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. E quem queria fazer isso era quem queria ter inclusive a própria emissora de televisão, né? Lembrem-se que Bolsonaro negou a lógica onde ele poderia assegurar um contrato maior com a Globo para poder ter sua própria... Obrigado, Otto, obrigado pelo presente. E acabou sendo o fiel depositário do Sistema Brasileiro de Televisão do senhor Abravanel, do Silvio Santos, que sempre teve um carinho, sempre teve um apego, sempre teve um lado ali, um quê com os militares. Sempre Silvio Santos teve esse carinho, esse apego, esse quê com os militares. Então, quando alguém vier, inclusive essa galera de direita, te perguntar o que é fascismo, Ogro, explica aí o que é fascismo. Explique da seguinte maneira: é um movimento totalitário de extrema direita que teve seu auge na Itália de Mussolini, que tiveram movimentos como os Camisa Negri, né? Os Camisa Negra muitas vezes, que tem a válvula de escape do liberalismo, pode ser também, e que tem como, por incrível que pareça, uma característica básica, o controle violento das questões do Estado, tá? Ele tem como característica básica um controle violento, tanto é que no fascismo você acaba tendo que ter um controle maior sobre a mídia, um controle maior sobre o aparato de Estado. E as pessoas fazem elas cometem um erro muito grosseiro. Qual é o erro grosseiro que elas cometem? Elas acham, elas submetem, elas linkam, elas dizem que o fascismo é de esquerda. Obrigado pelo presente. Eles colocam que o fascismo é de esquerda. E aí você fica se perguntando, nossa, o fascismo é de esquerda? Sério mesmo isso? O fascismo é de esquerda. Eu particularmente, não vejo em nenhum dos autores, por hora pesquisados, que o fascismo veja que é de esquerda.
Aí o Carlos José coloca aqui: poxa, que legal, então o Molusco e sua quadrilha, mas a imprensa e o judiciário são fascistas. Adoraria que o Carlos subisse aqui para conversar conosco. Vamos lá. Enviei um convite. Se o Carlos conseguir subir, a gente consegue conversar. Lembrando que isso não é uma gritaria, isso não é um bate-boca. É só para a gente conversar e trocar ideia. Carlos, te fiz o convite. Enviei um convite para o Carlos. E aí ele mesmo vai perceber o que é que eu estou falando aqui. Porque, basicamente, eu estou vendo que o Carlos é um cara de direita ou de extrema direita. Tem todo o direito de ser. E eu tenho todo o direito de criticar, partindo desse abuso das liberdades, né? Da vulgarização das liberdades que a gente vive hoje. Então, assim, só para que você possa entender, meu querido Carlos, quando você fala que o Lula, os ministros, toda essa quadrilha são fascistas, quem permite as investigações, Stalin teve atitudes fascistas, não porque Stalin praticamente consegue vencer o nazifascismo, logo ele não teria. Então, assim, só para a gente entender, até porque Stalin teve atitudes totalitaristas, né? Aí o cara tá colocando aqui, flodando a live, 157 mula. Enviei um convite para ele, vamos ver o que o cara consegue falar conosco aqui. Quais atitudes que ele teve? Primeira delas, fazer a União Soviética produzir muito mais armas do que o necessário para vencer os alemães. Segundo ponto, tem uma estratégia perfeita e vencer praticamente o exército hitlerista graças ao inverno. Ser o cara que mais conseguiu levar a Rússia à eletrificação, ao aumento das estradas. Basicamente foi um governo de mão de ferro e a galera costuma atribuir Stalin de 1950 a 53, que é o ano de sua morte, ou melhor, Stalin de 24, quando morre Lenin, a 53, a galera acha que parou naquele período. A mão de ferro de Stalin foi necessária, inclusive, para que se vencesse a guerra. Não, eu estou esperando. Né? Então, assim, o que eu mais vejo agora aqui a galera é por saber que eu defendo um Stalin histórico, não um Stalin construído pela mídia, né? A galera acaba fazendo isso, mas eu estudo Stalin, estudo praticamente a história do camarada, estudo o PSODR, sei o que é que o PSODR já fez, já pertencia a um partido comunista de linha marxista-leninista e stalinista, que foi o PCR, que hoje acaba virando um braço legal da UP, né? E assim, a galera precisa, até porque a gente nem pode rotular lulismo e bolsonarismo, porque eles não escreveram teorias, gente. Essas teorias de Lula e de Bolsonaro, elas não existem. Por exemplo, se você pega a Revolução de Lenin, ela é local, só caberia à União Soviética, e se fosse implementada na União Soviética, ela chegaria ao mundo. Beleza? Teoria de Lenin. Você pega a teoria de Trotsky, ele queria que a revolução fosse alardeada ao maior espaço que quisesse também, né? O maior espaço que pudessem, Trotsky queria. E haviam dois grupos, né? Os bolcheviques e os mencheviques, que brigavam pelo Pravda, pela Iskra e pelo Vperiod, que eram os principais meios de comunicação, e também pelo parlamento, pela Duma. Então, assim, quando essa galera brigava dessa forma, o Congresso, que acabou tendo a maioria bolchevique, os bolcheviques acabam ganhando, os mencheviques, e foram inclusive para as práticas como é que se diz? As práticas de sabotagem. Então a Iskra, o Vperiod, o Pravda, o Kremlin foram sabotados por mencheviques. Diretamente. Qual o seu currículo conhecido pela sociedade? Deixa eu convidar esse cara para subir. Ele está muito afim de participar. Estou chamando. Tá, vamos lá. Então, quando a galera começa a falar isso, eu volto a dizer: por favor, vamos debater a lógica. Os caras saem daqui
criticando por criticar. E aí o MBL faz isso. O MBL sai dizendo: ai não, mas o Lula é fascista. Você não tem? Não, tenho sim. Sou professor, mas aí a gente consegue, eu tô chamando você para debater aqui em cima. Não custa nada, você tem número de seguidores, você pode falar o que você quiser falar na minha cara, né? Vamos acabar com essa hipocrisia de deixar sempre para depois, para o olho veja bem. Vamos falar na cara, é mais fácil, tá bom? E aí eu já não falo mais currículo nem formação, porque isso me custou, inclusive, e me deu uma dor de cabeça incrível no ano passado, da qual eu não pretendo retornar a esse inferno astral que eu vivi ao final de 2023. Então, quem quiser saber, vai nas redes sociais. Eu tenho rede social voltada para educação, para política, para cultura, para entretenimento. Tenho rede social voltada para tudo. Mas aqui eu falo especificamente de política. Se vocês quiserem, vocês podem ir na minha página, que é a Personal Brain 82, que é a página da minha empresa. Aí a gente conversa, tá bom? Eu sou empreendedor na área de educação também. E como eu estava dizendo, quando a galera fala muitas vezes disso, a galera acaba colocando que a esquerda é fascista. Primeiro que isso é um erro de construção da sentença, né, da frase. A esquerda é fascista. A esquerda historicamente luta contra o fascismo. Logo, ela não pode ser fascista. Segundo ponto, quem tem as características do fascismo, de acordo com Pierre Chaunu, é a direita, tá? Então, assim, só pra galera entender, é a direita. Deixa eu ver o Fernando Mariano aqui, que é que ele tem. Boa noite já, Fernando. E aí, que me contas, cara? Como é que eu posso te ajudar? Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Eu já assisti uma live de você aí. Peraí, rapidinho, só um minutinho. Você é de direita, de esquerda, você é liberal, você é anarquista, você é o quê? Rapaz, eu não sou nada desses negócios nenhum, cara. Eu não sei exatamente o que eu sou. Eu tô querendo descobrir, na verdade. Certo. Querendo... Mas você votou em quem? Você votou em quem na última eleição? Bem, na última eleição eu votei no Bolsonaro, mas não me faz um bolsonarista. Certo. Então, só um minutinho. Da última eleição você votou no Bolsonaro. Existia uma candidata de direita que era a Soraya Tronic. Logo, também não lhe faz uma pessoa de direita. Mas vamos continuar. Pode falar. Anteriormente do Bolsonaro, para ser exato, em 2002, certo, eu votei no Lula. Certo. Votei no Lula. Aliás, eu sou de esquerda. Você é de esquerda? A minha família toda é de esquerda. Mas você disse logo no começo que não sabia se era de direita, de esquerda, que não tinha posicionamento político. Agora você é de esquerda ou a sua família é de esquerda? Não. O que acontece? Atualmente eu estou nessa situação porque não existe, eu enxergo da seguinte forma: atualmente não existe mais esse negócio de esquerda, de direita. Não existe? Não existe. Então me dá um exemplo por que não existe mais, pra gente poder ter essa noção. Dá um exemplo? Você se considera de esquerda? Eu sou de ultra-esquerda. Ultra-esquerda? Então vamos lá, então. Você, por várias vezes aí, eu já assisti você na sua live, e você gosta de ostentar um notebook que é da elite, que é da burguesia. É um notebook da maçãzinha, não é isso? Não, eu tenho um iPad, né? Um notebook não. O iPad? Isso, o iPad da maçãzinha, não é isso? Certo, isso não é o símbolo da ostentação da burguesia da direita? Não, eu posso provar o porquê. Porque, de acordo com Karl Marx, se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Então eu trabalhei para ter isso, eu vendi horas, eu me submeti a mais-valia, eu obtive lucro, eu comprei o produto. Então eu sou um comunista que joga muito bem no sistema capitalista, então logo eu posso, tanto na mérito da esquerda quanto na mérito da direita, ostentar esse bem. Olha só
o malabarismo, o contorcionismo que você está fazendo para tentar justificar uma ostentação. Só um minutinho. Olha só. Eu tô tentando lhe mostrar que você disse que não tinha lado político nenhum. Você acabou de assumir aqui para as pessoas que estão na live e que vão assistir, você acabou de assumir que é um cara de extrema direita. Você critica as pessoas pelo fato de elas produzirem bens. Mas eu queria que você me explicasse, na literatura de esquerda, da qual eu sigo, onde é que está proibido possuir coisas. Você consegue provar para mim onde é que está? Ué, é simples. Qual é o país referência? Qual o país referência atual que você pode me dizer o país de esquerda que você segue a sua filosofia que consegue ostentar esse bem material que você tem aí do seu trabalho, essas coisas. Qual é o país? O país. Certo. O país exemplo, atualmente. O Brasil, que melhorou o poder de compra em mais de 14% em apenas um ano, dada da OCDE e do Banco Mundial. Eu posso citar Portugal, né, que tem praticamente a maioria do parlamento é socialista. Eu posso citar, por incrível que pareça, a Letônia. Eu posso citar, por incrível que pareça, também os países ali desenvolvidos da Europa Central, que todo mundo diz que é uma liberdade, mas eles são voltados a propostas de esquerda. Só que o amigo esquece de falar que a esquerda que o amigo critica, né, que o amigo Fernando critica, é uma esquerda que parou em 1950, quando a gente tinha praticamente uma revolução tardia no hemisfério sul. Você acha que eu tenho que fazer voto de pobreza se eu consigo ceder minha mão de obra para o capital, se eu consigo trabalhar, se eu consigo aferir lucro para o patrão? Eu não tenho direito de possuir um bem? Até onde eu sei, Fernando, e me desculpe a sinceridade, eu não fiz voto de pobreza, até porque eu não sou cristão, eu sou ateu, então eu tenho direito de possuir os bens sim, só que a diferença entre nós dois é que eu luto para que as pessoas consigam ter bens também iguais aos meus, e até mostro o caminho. Por exemplo, eu sou professor. Então, se eu puder parar alguém na rua, porque uma parte da minha formação foi na universidade pública, eu vou tirar dúvida. Eu vou ensinar, porque o meu compromisso foi com a universidade pública. Mas a minha segunda graduação, que está sendo em Direito, é na universidade particular. E pelo sistema capitalista, eu não tenho nenhuma obrigação de tirar dúvidas. Muito pelo contrário, eu tenho que cobrar por isso porque nós estamos no capitalismo. Só que assim, você faz uma análise muito pequena, muito parca, muito limitada, achando que todo mundo que é comunista tem que ser assim como eu, barbudo, tem que ter um monte de livro, tem que andar fedendo e não pode possuir bens materiais. Isso é ilusão de classe. Não, você deixa transparecer isso. Não, mas o país que você mencionou não são países de esquerda. Portugal, quem é que está no comando do parlamento? Socialistas. Mas é a esquerda que você sonha, que você vislumbra? É dos moldes de Portugal? Não, a esquerda que eu vislumbro, ela nem existe, Fernando. Então, justamente. Sabe por quê? Isso. Porque a esquerda que eu defendo. Então, é porque você tem uma característica muito ruim, Fernando. Você não permite que as pessoas falem quando você é contestado. Uma das características que eu defendo, e eu vou continuar falando, é a seguinte: por incrível que pareça, vocês acham que toda pessoa de esquerda tem que ser pobre e não pode ir para a universidade e se suspende na meritocracia. Quando você fala disso, você acha que os países devem ser comunistas. O comunismo ele nunca chegou a ser implementado, porque o comunismo, inclusive, é uma elevação da discussão socialista. E até porque quando a gente começa a ter esse debate, depois de um certo tempo, você começa a ver que o nível intelectual mostra as pessoas. A direita prefere bater palma para as pessoas, a esquerda entende que estudar, que se rebelar, que se revoltar é um ato revolucionário. Cada vez que eu entro na sala de aula, eu quero formar um cara com mais raiva do mundo para que ele possa entender o mundo que o cerca, para que o patrão não possa explorá-lo. Eu já fui um cara que já chorei por conta do desemprego uma única vez, e há mais de 20 anos eu não sei o que é ficar desempregado. Ou seja, eu jogo muito bem o jogo do capitalismo, mesmo sendo um cara de esquerda. Você, olha, escuta, o que está acontecendo? Você não me falou o país. Eu falei. Portugal, países do leste europeu e Brasil. Você não quer acreditar porque você não consegue pesquisar. Nesse não é. Você já vai ficar aborrecido comigo, porque o que acontece? Portugal não é o país de esquerda, é esquerda malaya. Eu estou querendo ir para Portugal. Eu tenho cidadania portuguesa. Eu, em Portugal,
serei de esquerda. Eu, em Portugal, já que você citou Portugal... Eu posso citar um outro também, a maior economia do Qual? mundo, a China. Posso A citar outro China. também, a Moldávia. Posso citar outro também que está aqui. Eu posso citar o Vietnã, que tem educação 2,5 vezes melhor que a nossa. Agora sim, me desculpa falar, tá, Fernando? Você não tem cidadania portuguesa só pelo fato de você ter antepassados. Existe um acordo no Brasil aprovado lá por volta de 1850 que garante aos brasileiros nascidos de 1850, salvo engano até hoje, o direito de pleitear a dupla cidadania. Viu como você tem um complexo de vira-lata na fala? E não é pejorativo. Complexo de vira-lata é achar sempre que o que tem fora é melhor. Não é uma crítica, não, é só uma observação. Olha, você fala um monte de coisa que realmente eu tenho humildade para te confessar que eu não consigo entender nada que você fala. Eu acredito que a maioria das pessoas que você fala não te entendem. Porque você fala palavras, adjetivos que as pessoas não conseguem entender. É por isso que eu sou, professor e você não. Só isso. Pois é. Mas você está conseguindo educar alguém com esse tipo de linguagem? Então, inclusive, tem gente hoje fazendo prova. Tem gente fazendo prova hoje no Instituto Federal de Alagoas, graças a mim. Então, estou conseguindo sim. Obrigado. Mas você faz muito contorcionismo. Você falou de Portugal, só pelo fato de eu dizer que eu tenho cidadania, você já está querendo me humilhar, sei lá. Não estou humilhando, não. Eu estou colocando só um fato. Negócio de 1850? Quem é negócio de 1850? Os fatos lhe humilham? Não, só isso. Só os fatos lhe humilham, só para saber. Os fatos lhe humilham? Um fato lhe humilha? A pergunta é essa. Um fato lhe humilha? Eu também tenho direito à cidadania portuguesa, daí? E aí? A minha esposa tem direito à cidadania. Mas eu quis questionar isso. Eu só estou colocando que você trouxe para cá. Mas eu tenho muito mais, já que é nessa questão, eu tenho muito mais direito do que você. Certo, me porque os meus parentes são todos portugueses. E, aliás, os brasileiros. Oi? Você sabe dos meus? Eu não sei. Mas dos brasileiros. Então, o seu pai é português? Como é que você disse que. Não, meu avô é. Avô já não é o mesmo direito que eu. Já que é para briga de direito, já não é. Mas aí que tá. A lei de 1850 torna todo mundo igual, Fernando. Você tá complexado com isso, cara. Calma. Mas eu tô complexado não. O meu pai, quando chegou aqui no Brasil... Primeira coisa, respira fundo pra gente começar a conversar. Relaxa, você tá nervoso. Tô de boa. Também tô de boa. O meu pai, quando chegou aqui no Brasil, a minha família inteira foi portuguesa. Meu pai, mãe, certo. Todo mundo é português. O meu pai, quando chegou aqui no Brasil, a homofobia, que agora tudo é crime. Peraí, Fernando, calma, só um minutinho. Você tá falando e tá aqui passando um certo constrangimento em relação a Portugal. Agora você vem falar de homofobia e dizer que é crime e vem relativizar. Eu queria entender que ligações tem a tua ligação com Portugal, que eu respeito. Existe lei que prova que você não tem mais direito que ninguém, mas respeito com a homofobia. Explica pra gente. Não, é porque o que acontece? Os brasileiros não gostam dos portugueses. Nunca gostaram dos portugueses. Essa frase você tira de onde? Só pra eu ter uma ideia, assim. É o que mais se vê escutando aí. Os próprios brasileiros vão para Portugal e chegam lá em Portugal, estão arrumando problemas, dizendo que os portugueses... Calma, você escuta dizer isso. Eu entendo e respeito. E eu já fui lá. Eu já fui lá 4 vezes, já escutei mas isso. Roubou o ouro, que explorou o Brasil. Mas roubaram. Eu posso explicar rapidinho? Não roubaram não, porque eles eram os donos daqui do Brasil. Como é que você vai roubar? Não eram donos do Brasil. A população dos povos originários, os indígenas, primeira coisa. Segundo ponto, existiam 2 tipos de colonização, a de povoamento e a de exploração. Isso aí é o 8º ano básico de História e Geografia. Na colonização de povoamento, como aconteceu no Canadá, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu nos países que falam inglês, a Austrália, por exemplo, né, Nova Zelândia, as pessoas iam lá porque a coroa disse assim: vá e ocupe este lugar, vá e passe a ocupar, passe a desenvolver. Colonização de povoamento. Na colonização de exploração, o que é que acontecia? A gente recebeu aqui os degredados, a galera que tinha praticamente... Só um minutinho, se você me permitir terminar... Se você me permitir terminar, eu agradeço. A gente tinha a galera aqui que era os degredados, aquela galera que já vinha para cá com um monte de pendência na justiça, chegava aqui, recebia um falso título de nobreza, e o Brasil tinha praticamente que enviar todo o seu material construído como
madeira, ouro, especiarias para o entreposto comercial que era Lisboa. Então existe uma diferença muito grande, Fernando, com todo respeito, entre colonização de povoamento e de exploração. A nossa, a das Antilhas Holandesas, a de Cuba, a de Macau, que uma ilha portuguesa que pertencia à China durante um bom tempo. Tudo isso, cara, é colonização e exploração. Todas foram. Todas, tirando as exceções que você falou aí de Austrália, Canadá, Nova Zelândia, todas elas foram, dá para contar no dedo. O restante todo, a África inteira, que a Inglaterra explorou. E você acha então que Portugal era dono da terra brasileira? Claro que sim. E claro que não, eu te digo. Conquistou. Ela conquistou ou invadiu? Ela conquistou ou invadiu? Assim. Ela conquistou ou invadiu? Na época, o sistema era esse. Sempre não era esse. Não era esse, sabe por quê? Claro porque se você me permitir explicar, acho que o amigo não é formado em áreas de educação. Primeira coisa, na época não era assim, porque tem uma diferença muito grande, Fernando. Por incrível que pareça, os povos indígenas lutavam entre eles. Essa luta endêmica, autóctone, beleza, você não tinha arma de fogo. A arma de fogo veio com os portugueses para cá. Você não tinha, por incrível que pareça, a proliferação. De acordo com Hans Staden, que escreve inclusive quando chegou aqui no Brasil, teve indígena morrendo de malária, de sarampo, teve indígena morrendo de febre, teve indígena morrendo de diarreia. E aí quando você começa a pesquisar as origens, cara, Portugal não tinha basicamente o direito de explorar. Ele explorava porque estava numa corrida bélica com a Espanha e com a Inglaterra, que era o maior financiador daquela época. Partindo dessa premissa, quando você diz que o sistema era assim, a gente tem que observar a origem do Havaí, a gente tem que observar a origem de diversos papéis. Então, conquistar e invadir são coisas totalmente diferentes. Quando os portugueses chegaram aqui, e eu queria muito que você pudesse comentar também, já existia gente morando. Mas claro, a melhor versão sempre vai ser a versão eurocêntrica da história. Eu sempre vou contar a versão de que os portugueses descobriram o Brasil. Mas quem veio pelo Estreito de Bering? Quem trouxe praticamente cultura antecipada? Quem chegou aqui primeiramente? A gente tem muito uma tese ainda, Fernando, eurocêntrica. Já que você disse que não consegue entender o que eu falo, eu traduzo para você. Eurocentrismo é a gente achar que a Europa, o pensamento europeu, como você pensa em relação a Portugal, está no centro do mundo. Já eu defendo, como bom comunista que sou, um pensamento internacionalista. Eu acho que todos os países do mundo podem ficar juntos ali e pensar em produzir de maneira igualitária. Por isso que eu queria te ouvir, fica à vontade. Olha, o que acontece? Na época, se o Brasil não fosse conquistado por Portugal, seria pela Espanha, seria pela Inglaterra, seria pela França, seria pela Holanda. Ou vocês acham que iam deixar essa imensidão de terra ocupada só com os índios? Fernando, não iam ocupar? Claro que iam, pô. Fernando, só um minutinho. Eles iam deixar o Brasil. Você se formou em que ano em história? Só para eu ter ideia assim. Eu tenho o nível fundamental, o segundo grau científico, vocês chamam, né? Certo. Poxa, isso é uma coisa tão básica. Poxa, agora dizer. Posso provar que não é básica? Eu posso provar que não é básica? Cara, você não tem. Ó, só você que gosta de falar. Não, eu começo a falar, você me corta. Fica à vontade. É porque você está falando. Essa coisa de dizer que o Brasil, como é que você falou? Porque você fala muitas coisas. O Brasil. Eu sou muito inteligente, eu entendo isso. É verdade. Não, claro que sim, eu reconheço. Mas você. Agora vamos voltar, porque essa questão, negócio de história. Eu queria muito ouvir você falando em relação às ocupações, porque eu queria muito desmentir o que você está falando para as 33 pessoas. Pode continuar. A ocupação do Brasil? Uhum. Ué, se o Brasil, vamos voltar a dizer, se o Brasil não fosse ocupado por Portugal, seria pela Espanha. Aliás, o pouco conhecimento que eu tenho, o Brasil foi dividido no Tratado de Tordesilhas com a Espanha. Quem era dono da América Latina toda aqui foi Portugal e Espanha. Certo. Dividiram o Brasil de uma parte lá, inclusive o Brasil seria menos da metade que é hoje. Menos da metade. Mas a Amazônia Fernando, não entraria nada no Brasil. Isso não é verdade, Fernando, porque, olha só, rapidinho, pra você entender. Não. Se você me permitir explicar. O Tratado de Tordesilhas? Você me permite explicar? Se você me permitir explicar, a gente consegue conversar.
Até porque, assim, eu perguntei se você tinha formação em história, você não disse que tinha, você acabou dizendo que qual era, você vai muito pela história convencional e esquece que existem correntes historiográficas. Uma delas fala o seguinte: se não fosse Portugal, seria a Espanha, seria... Mas já existiam pessoas que moravam aqui. A população originária, que a gente chama de indígena. Logo, se já tem alguém morando aqui e alguém chega aqui e toma esse espaço, isso diretamente é uma invasão. Mas isso sempre foi assim, meu querido. Eu te deixei falar, parece que você me ouça. Eu te deixei falar, parece que você me deixa. Segundo ponto, tem um geógrafo francês chamado Paul Vital de Lablache, que ele fala do fardo do homem branco. Quem disse que nós, os colonizadores, que nós, os homens das letras, que nós, os homens das leis, temos que levar sempre o desenvolvimento ao povo? O Paul Vital de Lablache fala isso no chamado fardo do homem branco. O homem branco não pode ver um lugar com populações originárias, autóctones, que precisam permanecer ali, que ele tem que levar o conhecimento, que ele tem que levar o desenvolvimento. E quem disse que aquela população quer esse desenvolvimento? Quem disse que ela quer diretamente esse tipo de desenvolvimento? Se você for observar, os indígenas aqui tinham conjuntos de regras e leis morais que eram muito maiores do que o catolicismo europeu da época. Se você for observar, por exemplo, a ocupação europeia em relação à África, a Itália invade Cartago, a Europa invade os países da África Central, o Vaticano é construído sob sangue. Então, assim, vamos abrir um pouquinho mais a expansão, observar o que a gente está falando, porque esse seu discurso eurocentrista, ele não contribui para alguém que diz que não é de esquerda nem de direita. Você é uma pessoa de extrema direita, isso tem todo o respeito de falar, e eu tenho a responsabilidade de apresentar isso para as pessoas. Mas fique à vontade, queria te ouvir de novo. Olha, outra coisa que eu gostaria de destacar. Você falou que seu avô é português, não é isso, seu avô? Uhum. Então, se teu avô era português, do jeito que você está falando aí, se não houvesse a colonização portuguesa, você não estaria nem aqui falando comigo. Se Não. deixasse só na questão dos indígenas, do jeito que você está defendendo, que o Brasil não deveria ser ocupado e deixar só os indígenas aqui, você não estaria aqui falando comigo. Como que você nasceria? De onde? Dos indígenas? Posso Você explicar, nasceria dos Fernando? indígenas? A população mexicana, por exemplo, Não. Como que você ia nascer? se você Se me seu permitir avô é explicar, português? se você me permitir explicar, eu te agradeço. Não. Posso? Pode, vai. Vamos lá. A população mexicana, assim como a população brasileira, ela iria crescer. Partindo do pressuposto que você coloca como eu iria nascer, isso é uma teoria chamada de teoria fatalista. Como você iria nascer? A gente só pode julgar, afirmar ou falar aquilo que é objetivo. Fatos que são hipóteses, eu não posso dizer qual é o desfecho. Eu não posso dizer assim. Não é hipótese. Se você me permitir concluir, eu agradeço. Como o Fernando, que é um cara legal, que está debatendo aqui comigo, que é super gente boa, poderia falar tanta coisa desconexa da realidade se ele não tivesse entrado na live. O se não cabe na história. Na história só cabem os fatos. E o fato é que os povos incas, maias, astecas, já tinham desenvolvimento sociocultural, inclusive de produção, bem mais desenvolvido que os portugueses de região de Almeria, Figueira da Foz e Alentejo. Se você for pesquisar em qualquer livro de história básica, você vai ver isso. Formas de conter as enchentes, macro e micro drenagem, irrigação, decurso de rios. Os portugueses, inclusive, aprendem isso aqui, os espanhóis, aprendem isso quando desembarcam aqui, em regiões como o Peru, do Pizarro, em regiões praticamente como Venezuela, que vai ter o nome Venezuela, em homenagem à Veneza, que tinha sistemas de canais, inclusive, de maneira mais colocada, com tijolos brancos, para poder drenar água. Então, assim, quando você fala isso, só reafirma o que eu disse. O homem tem sempre o fardo do Lablache. Eu tenho que levar desenvolvimento para as áreas que ninguém pediu. Isso faz com que a gente ocupe países mais pobres, subdesenvolvidos, países mais simples, para dizer que a gente está levando uma certa modernização. Então, só respondendo a tua pergunta de maneira muito objetiva, eu não posso falar diretamente o que seria, porque eu só posso falar de fato objetivo. O que é subjetivo, conjectura ou hipótese, a ciência não trata. Ela trata do fato, ela só constrói hipóteses quando é para afirmar uma tese. Mas fica à vontade, Fernando, agora eu ia te ouvir, cara. Você não me respondeu. Vou retirar o C. Como que você nasceria se os portugueses não viessem para o Brasil? Você iria nascer de índio? Ou você iria nascer só do teu avô lá em Portugal? Como que você nasceria? Você acabou de colocar. Como eu nasceria? Você está colocando aqui?
Você está colocando a teoria pré-existente. Como Eu seria a população indígena se não houvesse portugueses Ah, aqui. como que você ia. Não. Ia nascer do indígena e não do teu avô português? Se a população estivesse aqui e fosse predominantemente indígena sem portugueses, existia uma probabilidade de 100% de eu nascer indígena, não é isso? Mas como que você também. É uma hipótese? Como que você. Não, isso é um fato. Isso é um Não, fato. aí Só você existem- seria só- índio. só- Você seria se não- descendente de índio. se E não, não pode, houvesse- e não se não poderia houvesse- ser descendente do se teu avô não- português. Se não houvessem portugueses aqui, Fernando, faça esse esforço para entender. Se não houvessem portugueses aqui, obviamente eu seria da população autóctone, local, indígena. Se houvessem portugueses aqui por conta da miscigenação, por conta da mistura cultural, por conta inclusive do espaçamento geográfico, aí eu teria essas características, como por exemplo, na minha família, a gente tem um lado que está no Paraná, que a gente sabe que é de descendência portuguesa e holandesa. Do lado da família... Só um minutinho. Do lado da família da minha esposa, a gente sabe que tem descendência que é italiana e alemã. E a minha esposa não parece... Tem um olhão verde, é bonita, parece uma alemã. Então, do lado da minha família, do lado da família dela, a gente tem uma construção social que vai de 1500 até os dias atuais. E isso, Fernando, com todo respeito, quando você fala o se não cabe à história. A história cabe à análise dos Você fatos. nasceria? Como que você iria nascer eu seria indígena. se os europeus não viessem para o Paraná? Eu seria indígena. Rapaz, como você Eu como seria professor está me decepcionando. E você, como ser humano, está me decepcionando. Se houvesse só os índios aqui no Brasil, como que a sua esposa iria nascer? Ela seria indígena, creio eu, não? Ah, mas como, cara? Ela ia nascer dos índios? Se só houvesse índios, sim, até porque ela não poderia brotar, ela teria que ser reproduzida. Mas aí ela seria abduzida nascer pelo índio e não lá pelo europeu. Fernando, aí você tá abusando da minha ignorância. Não, você tá dando amostra grátis dela. Você tá dando amostra grátis dela. Poxa, essa questão de que a miscigenação, os outros povos vieram pro Brasil. É um dos países onde existe uma questão de miscigenação maior do mundo. Tem todas as raças aqui. Fernando, então as pessoas nasceram. Fernando, você me permite falar? Se acalme, claro. Eu tô calmo. Você deve estar empolvorosa agora achando assim. Essa você deu um nó na minha cabeça. Você de afirmar, sei lá, afirmar uma hipótese que se teu avô português não viesse pro Brasil, você iria nascer do índio nativo. Aí você tá dando um nó na minha cabeça. Se você me permitir explicar, eu vou explicar de maneira muito simples. No local que só tem indígenas, no lugar que somente existem indígenas, seus descendentes serão indígenas. No local que só tem inuites, povos do gelo, seus descendentes serão povos do gelo. No local que só tem asiáticos ou povos amarelos, somente só. Seus descendentes serão asiáticos ou povos amarelos. No lugar que só tem população africânder ou população preta, seus descendentes serão único e exclusivamente esses. Quando você traz à baila a discussão, se os portugueses não tivessem chegado, a resposta é muito simples. Se eles não tivessem chegado aqui, eu te afirmo com 100% de certeza que nós seríamos ainda uma terra voltada a indígenas. Mas, porém, o que a gente falou no começo, e que você escondeu, dizendo que não era, mas a gente percebe aqui que você age com toda a praxis do bolsonarismo. Você usa a retórica, agride, diz depois que a gente está dando um nó na cabeça e diz que está decepcionado. Você quer ouvir respostas que sejam fáceis ao povão. E claro. Mas, desculpa, claro. Mas desculpa. Você não está lidando com o intelectual, você está lidando com uma pessoa humilde. Então o teu tipo de linguagem tem que ser outra. Você não foi Fernando humilde. Você chegou aqui, inclusive, se fazendo valer de um privilégio branco que era: se eu tenho um pai português e quero morar em Portugal, logo eu desprezo o Brasil. A gente poderia acabar a discussão da seguinte... Não é o que se fala, Fernando, é como se fala. Se você chegasse aqui e dissesse o seguinte, eu, por exemplo... Não, é um fato. Você chegou aqui e afirmou isso, que você tem um pai português. Isso não é hipótese, é um fato. Você falou, a live está gravada. Não, isso tudo bem. Que seu pai é português e que você diretamente pensa, está até com planos de morar em Portugal.
Logo, a gente poderia ter acabado a discussão dizendo o seguinte: se você pensa em morar em Portugal, se você tem planos de morar em Portugal, se você constrói a ideia de morar em Portugal, logo a sua opinião acerca do Brasil ela é inválida, porque você já tem o desejo de se mudar de país. Eu quando estiver em Portugal, se eu for para Portugal de fato, eu vou riscar o Brasil da minha vida. Então você é patriota, Fernando? Isso daí, se eu sou patriota, em parte eu sou. Se você vai riscar o Brasil do mapa, você é patriota? Eu vou no sentido, eu acho que todo mundo que abandona o Brasil, eu acho que não deve falar mais do Brasil. Se ela tomou uma atitude de ir embora, realmente eu não gosto de pessoas que vão para outro país e depois fica lá do outro país dando pitaco no Brasil. Fernando, o que é que você concorda com a frase Brasil, ame-o ou deixe-o? É isso aí mesmo, ame ou deixe-o. Sabe onde ou essa você frase ama ficou? ou deixa, e depois você também não tem direito de falar mais nada. Porque quando você abandona o Brasil, eu acho que não faz sentido uma pessoa que abandona o Brasil depois fica lá de outro país dando pitaco aqui. Então, se você abandonou, Fernando, você foi para outro país, acabou. Mas Acabou o Brasil. rapidinho. Vamos pensar direitinho aqui, Fernando. Pensa comigo agora, meu querido, de coração. Essa frase Brasil, ame ou deixe-o, ela foi colocada durante o período da ditadura militar. Brasil, ame-o ou deixe-o. Quem não concordava com os problemas que o Brasil passava, quem não concordava com o Brasil do jeito que estava sendo levado, com o Brasil com um governo de mão de ferro, com desaparecidos políticos, com a tortura, com a sublevação, essa galera tinha dois caminhos, ou o caminho do aeroporto ou o caminho da cadeia, preso como opositor do regime. E aí quando você diz isso, eu só queria lhe perguntar isso, tá? Você concorda também com a ditadura militar de 64? Não concordo não. Mas se faz valer. Eu também não concordo. Mas se faz valer uma frase dela, que você acabou de se fazer valer quando eu te expliquei a frase dela. É que nem também não concordo com essa situação que está acontecendo agora de as pessoas querer prender todo mundo. Quer prender todo mundo. Ótimo. Prender as velhinhas que estavam olhando para pneu. Isso, me dá um exemplo, Fernando. Você acha justo isso? Você acha justo? Eu acho justo. Isso é uma ditadura pior do que a dos militares. Sabe por que não é uma ditadura pior do que os militares, Fernando? Posso explicar isso? Vê só. Pode explicar. A velhinha que tá presa ali, que tava orando para o pneu, isso é, por incrível que pareça, um folclore jurídico. Você sabe que das quase 3 mil pessoas que foram presas, e das que tem até agora, que chega a quase 8 mil, as que tem pendência na justiça por conta do 8 de janeiro, somente 20% são pacientes maiores do que 65 anos. Sabe quem é que está dizendo isso? O próprio STF. Segundo ponto, as velhinhas que estavam ali, elas não foram presas, basicamente, porque estavam orando para um pneu, que até respeito, por incrível que pareça. Mas aí que tá. Por incrível que pareça, as velhinhas que estavam ali orando para pneu, elas não foram presas porque estavam orando para um pneu. Elas foram presas porque adentraram dentro de um prédio federal, depredaram. A gente pode pegar um caso... Não, nem todas. Então me dá um caso de quem não foi, com nome e sobrenome, a gente joga aqui agora no pipoqueiro, o pipoqueiro, o famoso pipoqueiro, estava vendendo pipoca, ele estava lá depredando o patrimônio público, foi preso. Desculpa, ele estava vendendo pipoca onde, meu querido? Ele estava vendendo a pipoca na concentração lá de pessoas que estavam lá. Número de pessoas, ele queria vender a pipoca e ele achou atraente, como tinha muita gente lá, e estava vendendo a pipoca. É o sustento dele. O sustento do pipoqueiro, onde tem aglomeração. Calma, sabe como essa tese cai por terra? Você coloca o seguinte: o pipoqueiro foi preso porque estava lá junto da galera e tudo mais. A esplanada dos ministérios, depois que souberam que tinha gente marchando para lá, a esplanada foi fechada. Todos aqueles que estivessem ali, se fosse juiz de direito da comarca ou da área federal que comporta Brasília, que foi o Alexandre de Moraes que tomou a frente, mas se eu sou um juiz de direito, de pleno ofício, de pleno punho,
eu já colocava mais de 20 ônibus e requisitaria ônibus das empresas normais ali, das empresas regulares do Distrito Federal, e levaria todo mundo preso. Simplesmente todo mundo. Aí o que é que eu ia fazer? Eu ia fazer uma equiparação e dosimetria da pena, eu ia separar. Eu ia ver muitas vezes quem é que estava ali como depredação de patrimônio público, quem é que estava ali como vandalismo, quem é que estava ali junto com três ou mais por organização criminosa, quem é que estava ali por formação de quadrilha, quem é que estava ali simplesmente por mera agitação. Eu ia ter que ter uma dor de cabeça ferrenha de classificar quem estava ali por cada uma dessas questões. E aí, no caso, o pipoqueiro que estava ali, ele seria preso, sim, seria conduzido à Delegacia de Polícia Federal, seria lavrado um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, e ele ia colocar o seguinte: ele ia entrar porque ele adentrou em local público sem autorização praticamente do poder prévio vigente, ia responder um TCO e ia ficar impedido de prestar concurso público e fazer qualquer outra coisa no intervalo de 5 anos, como preconiza a lei. Só isso. Mas agora, o pipoqueiro estava em qual local que você falou? O pipoqueiro? Dentro da esplanada dos ministérios, não foi isso? O pipoqueiro estava vendendo pipoca lá no acampamento. Ele nem adentrou o prédio público. Pipoqueiro. Peraí, no acampamento? Acampamento. Bom saber, vendendo vamos lá. Pipoca no acampamento foi preso. Esse pipoqueiro foi preso por quê? Explica pra mim. Não sei. Pergunta pro STF. Também como golpista. Também como golpista. Não. Tá vendo como existe uma desonestidade intelectual no que você fala? Você acabou de dizer. O pipoqueiro foi preso também. Eu perguntei, ele estava nas manifestações? Você disse, ele aproveitou as manifestações para ir vender pipoca. Você falou isso? Isso. Agora ele estava no acampamento. Então, assim, fica muito dúbio. Eu quero saber, por uma questão de cronologia do crime, se ele estava vendendo pipoca ou se ele estava... Gente, curtam a live que estão denunciando a live. Curtam a live, por gentileza. Agora, onde é que fica o pipoqueiro vendendo pipoca? Ele fica com aquela carroça vendendo pipoca onde tem aglomeração, onde tem gente que pode comprar. Desculpa, caramba. Mais uma vez, desculpa. Eu peço desculpas. Ele estava onde? Ele estava no acampamento? Eu acho que ele estava no acampamento. Então desculpa. Essa conversa ela acaba por aqui, porque você não pode dizer eu acho. O direito só age sobre o fato concreto. Você está colocando muito mais uma revolta sobre o fato do Alexandre de Moraes ter prendido, que tem que prender mesmo, tem que prender, tem que averiguar, quem tiver culpa que responda. Quem tiver culpa que responda, quem não tem culpa vai ser liberado. Quem não tem culpa não vai ser condenado. Mas isso aconteceu e nivelaram tudo por cima. Nivelaram tudo como terrorista, como depredador. Os que quebraram, todos, tudo bem. Fernando, só um minutinho. Fernando, só um minutinho. Viraram todos, Fernando. Você leu praticamente os mais de 3 mil autos de prisão, Fernando? Olha, todo mundo foi preso, foi todo mundo Fernando, eu te fiz uma pergunta. Eu não li. Então como é que você pode... Então como é que você pode... Então como é que você pode fazer... Isso aqui é segredo de justiça, você leu? Não é segredo de justiça não. Vem cá, só que o STF emitiu um parecer colocando que quase 4 mil mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão, foram expedidos do dia 9 ao dia 11. Isso está no site do STF. Ele coloca que tinham pessoas que participaram de dano qualificado não da cadeia diretamente. Agora, quem é que foi preso de fato, Fernando? Quem estava lá por ato terrorista? Tinha gente que foi presa com barra de ferro, tinha gente que foi presa com faca, teve gente que foi presa com pé de cabra, com soco inglês. Olha, para mim o que aconteceu ali foi o seguinte... Para você ou para a justiça, Fernando? Vamos lá. Para mim e para todo mundo. Não, eu faço parte de todo mundo e não concordo com esse absurdo que você está falando. O pessoal que realmente fez isso realmente merece ser preso. Só que não foi isso que aconteceu. Não foi, prenderam pessoas que nem chegaram próximo lá, que ficaram... Fernando, muitas velhinhas que nem saíram do acampamento, rapaz. Fernando, teve muita velhinha que nem saiu do acampamento. E no dia seguinte, a velhinha continuou lá e foi presa. Fernando, muita gente não saiu do acampamento, Fernando, me dá a fonte disso. Fernando, me dá a fonte disso, sabe por disso? favor. Não, eu faço parte de todo mundo e não sei disso. Não. Você não é todo mundo. Você é todo mundo do viés de perseguição.
Eu persegui quem, Fernando, aqui? Ué, as pessoas atualmente que são da esquerda é uma coisa muito curiosa. Lutam contra os presos lá da ditadura. Olha só. Todo mundo lá que foi preso, que diversos foram terroristas mesmo, com terrorismo, a Dilma mesmo, todo mundo sabe que fez terrorismo, o Genuíno, José Disseu, essa turma toda foi terrorista. Então eles fugiram do Brasil, foram exilados, inúmeros foram exilados. Aí fizeram anistia geral e irrestrita. Não é verdade. Você sabe, não foi isso? Não houve anistia geral e restrita, não. Claro que houve. Anistia não houve, sabe geral por quê? E restrita. Aí eles voltaram. Você conhece. Calma, Fernando. Deixa eu terminar. Termine. Deixa eu terminar. Certo. Todos voltaram. Ou ainda tem algum exilado do golpe militar? Não tem. Você permite falar? Não, espera aí, não. Permito sim, mas deixa eu terminar. Todos voltaram para o Brasil com anistia e foram contemplados com um salário vitalício. Mentira também. Agora quero ver essa turma também, toda aí, ser anistiada e também com salário vitalício. Vamos lá. Não, mas aí vocês querem. Posso explicar? Vocês querem todos presos pelo rigor da lei. Posso falar, Fernando? Espera aí, você não deixa eu terminar. Vocês querem que todos sejam presos pelo mesmo nível. Que sejam presos os realmente que fizeram depredação, que quebraram o patrimônio público, com o jeito que você falou, com pé de cabra, com bomba, com faca. Esses merecem ser presos, porque esses foram terroristas. Mas certo. Não, as velhinhas que estavam lá no acampamento, que nem saíram de lá, muitas não saíram de lá e continuaram lá inertes. Muitos fugiram. Fernando, eu vou poder falar, não. Só aí chegar lá no dia seguinte chega um monte de ônibus, Fernando, eu vou poder falar? Prendendo todo mundo, pessoas que nem se aproximaram lá dos prédios públicos, prende todo mundo, nivela todo mundo como terrorista e vocês querem o rigor da lei. Fernando, eu vou poder falar? Obrigado. Vamos lá. Live? Fala. Saiba quantas pessoas foram presas pelos atos do 8 de janeiro. A fonte é o CNN e vou pegar outra fonte também, o Conselho Nacional de Justiça. Eu deixei você falar, agora você me deixa falar para que o debate possa acontecer. Vamos lá. Um ano depois dos ataques criminosos de 8 de janeiro de 23, ao menos 1.357 pessoas foram colocadas em liberdade provisória. Princípio da liberdade provisória, ou seja, eles não ofereceram risco ao processo, eles não praticamente prejudicaram a investigação e trâmite do processo, eles se comprometeram em ajudar a justiça em identificar possíveis culpados. Esse é o princípio da liberdade provisória e não ofereciam risco ao processo. Aí diz, o responsável pelo inquérito que investiga o episódio no Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas continuam respondendo pelos crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República, não foi o STF. E o Procurador-Geral da República na época estava saindo, era o Augusto Aras, indicado por Bolsonaro. Mas podem fazer isso fora da prisão, cumprindo uma série de requisitos. Você tem ideia, para quem está acompanhando essa live, para quem está acompanhando essa conversa aqui, a gente teve o maior deslocamento de monitoramento, vulgo tornozeleiras, para Brasília. Só aqui de Alagoas saíram um papo de quase 400 que iam ser colocadas para isso. Saiu de Alagoas, da Bahia, de Santa Catarina. Saiu de Santa Catarina uma quantidade boa de monitoramento, que é comparada à quantidade de presos e a quantidade que você tem que ter desse material para que possa ser feita a manutenção, o rastreamento e a substituição. Vale dizer também que quais são as acusações que pesam contra essas pessoas? Associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado por violência, grave ameaça com substância inflamável contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Vale lembrar tudo isso. A fonte que eu estou colocando aqui é a CNN. Vamos ver o que diz o portal do Conselho Nacional de Justiça. 8 de janeiro, parecer do CNJ. Bora lá. Galera, por favor, adoraria muito que a galera conseguisse fazer isso.
Durante esses processos do 8 de janeiro, o Conselho Nacional de Justiça já emitiu nota por mais de 450 audiências de custódia e praticamente 21% disso gerou instrução penal. O que é instrução penal, gente? É o que dá início ao processo. Vale lembrar também que nesse relatório de gestão publicado no ano passado, no final do primeiro ano do governo Lula, o CNJ já tem os pareceres. E o que o Fernando falou aqui, de acordo com o portal do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, não é coisa da minha cabeça, não é coisa da cabeça do Fernando, é o CNJ. Ele coloca que as pessoas que permanecem presas ainda ou que foram presas pós 8 de janeiro foi conseguido através de escuta telefônica, depoimento, reconhecimento por câmeras, reconhecimento facial, reconhecimento em processo de biometria e digitais encontradas. Essas pessoas tinham ligações diretas com dano qualificado a bem tombado ou ato violento de supressão do poder estabelecido. Isso é motivo para manter uma prisão. Agora, só corrigindo outra inverdade que o Fernando falou, que existia praticamente anistia geral para todo mundo. Eu vou dar um exemplo. Eu não gostava dele, passei a gostar depois que ele saiu da presidência. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, mesmo voltando, só conseguiu se reerguer na década de 90. Não é verdade, por exemplo, que eles receberam salários pompudos para o resto da vida, porque Gastone Beltrão, irmã de um deputado estadual aqui de Alagoas, um grande político aqui de Alagoas de esquerda, Tomás Beltrão, foi encontrado numa cova rasa. Não teve nem tempo de reclamar. Não é verdade tudo isso, porque Manuel Lisboa de Moura, alagoano, mas que foi encontrado numa vala comum do DOPS e do DOI-CODE em São Paulo, foi torturado, teve seu testículo queimado, pontas dos dedos queimadas, língua perfurada, e a família não entrou, basicamente, com o pedido de pensão. Quem são os que recebem pensão até hoje? Vamos aos nomes deles. José Disseu não recebe pensão do que aconteceu, porque ele tinha cargo público, existe impedimento. José Genuíno teve que entregar em 2017. Dilma Rousseff teve que entregar quando assumiu a presidência em 2010. Hoje ele é presidente do BRICS, logo ela não pode receber 2 cargos cumulativos disso. E muitos desses salários que o Bolsonaro mentiu tanto para vocês aí, não eram salários, foram indenizações que foram pagas, inclusive chamados como letras de precatório. Tem muita gente aqui em Alagoas, inclusive, que já está morrendo e essa dívida não vai ser paga. Eu vou dar um exemplo disso. O grande No Pedrosa, que foi torturado aqui na ditadura militar, vivia numa pracinha falando de como era isso, já estava se perdendo da realidade. E a justiça alagoana e a justiça brasileira nunca reconheceu que o No Pedrosa tinha direito à indenização. Então, quando o Fernando fala aqui todos, eu recomendo que vocês vejam também aí. É um livro que é Verás que um filho teu não foge à luta. E outro também que é Pátria Armada Brasil. Esses 2 livros falam exatamente disso, do descaso que aconteceu do período da ditadura militar até 1997 e por que a Comissão da Verdade foi tão importante, mesmo com um homem que já caminhava contra ela, que era Jair Messias Bolsonaro, se colocando contra a Comissão da Verdade. Então, mais uma vez eu queria ouvir o Fernando, porque toda vez que ele falar isso, eu vou deixar ele falar tranquilamente e vou colocar aqui. O CNJ tem um relatório, para vocês terem ideia, por incrível que pareça, 2 advogados entraram contra a União, porque as mulheres que foram presas, né, elas ficaram praticamente em local e tiveram que tirar a roupa, fazer xixi, defecar em lugar que não era digno. Isso vai contra o princípio da dignidade da pessoa humana e, pasmem, eles venceram o processo. A fonte é o CNJ, página 25, CNJ, página 25, no relatório de gestão. O advogado responsável é o Bruno Ronquete de Castro, que é um conselheiro do CNJ, advogado não, o juiz do CNJ responsável por isso, e ele foi editado em 2023.2. Fica à vontade, Fernando. Com relação a essas pessoas que foram torturadas, que foram mortas, essas estão cobertas de razão. A família merece... Tá baixo seu áudio, meu querido. A família, os descendentes devem ter várias gerações para poder receber uma pensão vitalícia por diversas gerações. Esses estão cobertos de razão. Mas quando eu me referi todos, eu quis mencionar todos dessa galerinha da
política que está no poder. Que você agora está dizendo, quando eles passam a exercer cargo público, aí deixaram de receber, mas eles não eram para receber um mês. Eles não eram para receber nem um mês. Por quê, Fernando? Eles foram fujões. Fujões e por motivos que eles tiveram, terroristas mesmo, eles não deveriam receber um mês, nem um dia de auxílio ditadura. Esses outros que você falou aí, eu vou voltar a bater na tecla. Esses estão cobertos de razão e foram torturados de morte. Gerações que devem receber a pensão, tá entendendo? Mas agora receberam e só passaram a não receber quando passaram a ter cargo público. Poxa, não era para receber nunca. Certo. Fernando. Não concordo. Fernando, vamos lá. Não, você perguntou se eu concordava. Vamos lá, rapidinho. Claro que não vai concordar. Dados. As pensões vitalícias dos acusados de crimes da ditadura. Vamos lá. Essa matéria está no Observatório Público. Matéria publicada em 22 de janeiro de 2020. O jornalista é o Bruno Fonseca e Rafael Silva. Só para a gente ter uma ideia. O cruzamento com pensionistas do governo apontou que 4 autoridades teriam cometido crimes na ditadura militar e deixaram as pensões vitalícias para as viúvas. Vamos ver quem foi, né? A viúva do ex-ditador do DOPS da Guanabara, responsabilizado por 2 pensões, pagas até hoje. Aí diz, José de Souza morreu em 17 de abril de 64. Nas primeiras semanas recém-ditadura militar, um dos 5 filhos, Nair Barbosa Alcides de Souza, ele era mecânico ligado ao Sindicato dos Ferroviários, um sindicalista morto pela ditadura, senhores. Observem. Acusação genérica de envolvimento em atividades subversivas. Aí o Fernando fala que quem fugiu do país para não ser torturado, como o Ziraldo, como Fernando Henrique Cardoso, como Gilberto Gil, né? Essa galera que precisou sair do país porque se ficasse era torturado. Os professores das universidades que davam aula com um homem de óculos escuros na porta da aula de braços cruzados, se ele falasse as expressões Cuba, Venezuela ou União Soviética, ele era convidado a sair e ninguém sabia se ele voltasse. Isso era a maravilha que foi a ditadura militar no Brasil. Nesse levantamento, até hoje, os advogados da Comissão de Direitos Humanos da OAB, do DOPS e do DOI-CODE, pedem que a indenização dada a esse sindicalista morto só possa incorrer na figura da sua esposa. Ainda no observatório, a gente tem que lembrar que também Carlos Marighella, que foi executado no cinema, né? Carlos Marighella, Carlos Lacerda, os homens das fileiras comunistas, se o Estado mata, o Estado tem a obrigação de ressarcir, por meio de pensão. Isso não tem o que discutir. E aí a gente continua. Eu concordo com você. Só um minutinho. A gente continua. Eu não sei, e aí o Fernando pode dizer pra gente, onde é que está no nosso ordenamento jurídico, leia-se Código Penal, Constituição, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, onde é que está que o Brasil tem pena de morte aplicada para quem é desertor, para quem não concorda com o regime. Regime esse que não foi democraticamente eleito. Vale lembrar que 31 de março a 1º de abril de 64, 31 de março a 1º de abril de 64, os militares já tomavam o poder, inclusive falavam isso nas rádios no Nordeste. Olha, 1º de abril, muita coisa vai mudar, e não é mentira. Aí vinha um cara chamado Ranieri Mazzilli, que era presidente da Câmara naquele momento, e abre as portas basicamente para que se derrube e se retire o Congresso Nacional. Então, assim, eu vou discordar do Fernando quando ele diz, você concorda que essas pessoas não têm que fazer isso? Sabe como é que elas não deveriam receber nenhum tipo de indenização? Era só o Estado não ter matado, não ter torturado, era só o Estado não ter feito atrocidades, que elas não receberiam. E eu, se tivesse que advogar para uma pessoa dessas, eu pediria o máximo que o Estado pode dar, para que o Estado e para que a União sentisse na pele que a gente não está no Estado policialesco, que o objetivo não é você matar por matar. Os militares brasileiros mataram por matar, inventaram que tinha o fantasma do comunismo, iam ficar 2 anos no poder e passaram 21 anos no poder, entraram em 64, saíram em 85 com aquele processo de redemocratização que foi até 88. Então, você me perguntou, Fernando, e a gente está falando aqui de um papo muito tranquilo, com muita liberdade,
Eu tenho a liberdade de dizer que sim, as indenizações pagas a Dilma Rousseff, as indenizações pagas ao presidente do Sindicato dos Metroviários, a indenização paga no caso Borer também, que foi ex-diretor, as indenizações pagas, inclusive, às famílias dos desaparecidos políticos, como o caso da Zuzu Angel, elas são muito bem pagas. Queria te ouvir. Desculpa. Campo de concentração? Esse campo de concentração aí, que 1.300 e pouco aí das velhinhas. Fernando, você tem ideia do que é um campo de concentração, Fernando? Vão ter que indenizar também todo mundo aí. Não. Posso te provar por que não? Eles não vão ter direito à indenização. Vou te provar o porquê. Não são presos políticos, são criminosos comuns. Criminosos comuns. Infelizmente, Fernando, são criminosos comuns. Posso te explicar o porquê? Se você quiser, eu te explico. Quando existe algum artigo comum de Vamos lá. Quando a gente estão sendo condenados a terrorismo, a golpe. Não, vamos lá. Eu vou explicar. Vou explicar. Então, se é crime político, a gente tem que aplicar a pena máxima. Vamos aplicar a pena máxima em todo mundo, inclusive nas velhinhas? Eu topo. Vamos lá. De cadeia aí, que teve um que já recebeu? Vamos lá. Tem máximo ainda? Vamos explicar. O que o Fernando está colocando aqui é de quem não acompanha o Código de Processo Penal nem a Lei de Execuções Penais no Brasil, que é muito simples de explicar. O Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais no Brasil, ela é totalmente assim, ela é mamão com açúcar. Você fala, você entende. Todo mundo que está preso ali até agora é inocente. E eu posso provar o porquê? Porque no Brasil só pode ser considerado culpado quem já tiver todas as esferas transitado e julgado sem possível chance de absolvição, tá? Que a gente chama de indúbio pro réu. Também tem o indúbio pro societá, que é o que acontece quando o Ministério Público, que é o titular da ação, quer simplesmente acabar, quer manter o cara preso. Nesse caso não há. Segundo ponto, as pessoas se organizaram em grupos de 4, Fernando. Sim, as ligações de WhatsApp mostravam que tinha grupos em todo o Brasil tentando tomar os quartéis. Isso é formação de quadrilha. Elas se organizavam inclusive com armas. Sim, foram encontrados caques com calibre 12, foram caques encontrados com pistolas inclusive com numeração raspada. Está nos inquéritos, é só ler e a página está no CNJ. Essas pessoas iriam lá porque não concordam com o Lula. Não concordar com o Lula, Fernando, as pessoas que estão passando por essa live, quem está mandando presente e tudo mais, por favor, gente, remove aí o Benedito, porque eu acho que ele não tem capacidade de debater conosco. Ele está falando aqui que as Forças Armadas deveriam ter feito o seu trabalho e a gente está no debate aqui até de um certo nível. Então, assim, se a gente está colocando isso tudo, essas pessoas, por incrível que pareça, elas precisam rever seus conceitos. Então, quando a gente fala disso, Fernando, é como a gente disse o seguinte, eu queria muito te ouvir. Ah, não, mas ninguém pode ser preso por falar de uma opinião. Ninguém pode ser preso por falar de uma opinião. Se essa opinião for crime, cabe prisão. Se essa opinião for criminosa, cabe. Não é que não exista crime de opinião no Brasil. Isso é uma coisa muito... Isso juridicamente é ridículo. Ah, não, eu estou cometendo crime de opinião. Não há crime de opinião no Brasil. Porém, as opiniões no Brasil que são associadas a crime como o nazi, o fasci, o integralismo direto e violento, os skinheads, essa galera se faz manifestações falando exatamente como estava se falando. E aí eu queria muito que o Fernando explicasse o plano que o Alexandre de Moraes divulga, e eu não concordo com o Alexandre de Moraes em nada do que ele bota ali, e eu provo por quê. Quando o magistrado aparece mais do que o processo, quando o juiz aparece mais do que o processo, esse processo, por incrível que pareça, ele perde a legitimidade. Ele tem a legalidade, ele está legal. Aos olhos da lei, ele está certo. Mas o povo não reconhece esse processo porque o juiz está aparecendo mais do que as provas, mais do que os fatos. Essa é a minha crítica ao Alexandre de Moraes. Então, assim, só para explicar, essas pessoas elas cometeram os atos em que eu volto a dizer aqui. Foi gente que estava o tempo todo se associando em grupos no WhatsApp, pedindo praticamente que os ministros fossem julgados e levados à corte marcial. Existia uma minuta de golpe com o Anderson Torres.
O minuto de golpe era, a galera tava colocando ali, ó, tal, queria que o Lula acionasse a GLO, e na falta da GLO, eles iam invocar o artigo 142. O artigo 142 não tem nada a ver com isso. Eu posso ler na próxima rodada, caso queiram. Eu posso ler o artigo 142 aqui, sem interpretações. Eu posso ler diretamente o artigo 142. Eu queria passar carinhosamente aqui pro Fernando, que tá super tranquilo hoje a conversa. Vamos que é um assunto que eu gosto muito de conversar, é com relação à esquerda aqui no Brasil. Só um minutinho, Fernando. Só um minutinho, Fernando. Se você puder só se ater o que a gente tava falando, porque eu queria muito ouvir a sua opinião sobre o que eu falei, porque parece até que tudo que eu falei queria muito ouvir no que eu falei anteriormente. Não, o que acontece? Hugo? Você tem o dom da palavra. Você é uma pessoa, é um professor muito tarimbado, você conversa muito bem, você se expressa muito bem, tá entendendo? Então você fala, eu não fico assim, eu não sou do seu nível de debater com você, entendeu? Então é ficar difícil. Mas vamos voltar na questão que a gente estava até começando aí o nosso tema, a questão das ostentações. Foi quando eu comecei a falar com você, foi sobre as ostentações que eu chamei até a sua atenção, e você também, sabiamente, como você domina muito bem a palavra, você usou muitos argumentos para tentar justificar que você pode ter as suas ostentações, um pai da matazinha, com essas coisas que isso daí tudo faz parte da burguesia e não do comunismo. Todo mundo sabe disso. O que acontece? O comunismo, as pessoas não têm essa visão que vocês falam aí, que tem direito de tudo, o negócio do trabalho, essas coisas. Todo mundo vê o comunismo, na verdade não é o comunismo, é o socialismo, que é uma coisa social para todo mundo. Certo. Uma coisa social, não é ter distorções, não é ter... tem que ter uma equiparação salarial, não pode ter pessoas ganhando muito e outras ganhando pouco, né? Certo. Eu acho que a bandeira fundamental da esquerda é essa, não ter distorções salariais. Coisa que aqui no Brasil, isso existe. E é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Você vai na Europa, o maior salário que existe lá, a pessoa não ganha mais do que 5 salários. Não ganha mais do que 5 salários. Aqui, tem gente ganhando 40 salários, 50 salários, 60 salários. Né? Uma desembargadora aí, famosa, ganhava 80 e poucos mil que ela ganhava, e depois descobriu que ela ganhava 80 e poucos mil, caiu para 42 mil, já um salário altíssimo. Ela reclamou até que não ia dar para comprar as bolsas dela, que não ia dar para comprar as coisas dela. Então, o que acontece? Aí a gente cita até o exemplo de Portugal. Você citou o exemplo de Portugal de esquerda. A esquerda lá de Portugal é uma esquerda justa. É uma esquerda que se preocupa com a equiparação salarial. Lá, o maior salário que tem lá, um juiz no final de carreira, são 5 salários mínimos. Um professor de faculdade ganha 3 salários mínimos. Aí aqui, se a gente for falar para o pessoal daqui do Brasil para ganhar 5 salários mínimos, ele diz que é pouco. É pouco 5 salários mínimos, não é? 5 salários mínimos não dá para nada. E quem ganha um? Quem ganha um salário mínimo? Aí, isso daí é coisa de esquerda social, esquerda verdadeira. Não é a esquerda aqui no Brasil. Fernando, eu queria poder falar também. A esquerda aqui no Brasil só quer os privilégios para si. E fica
e fica com essa bandeira de luta de classe. Fernando, eu queria poder falar também. Trajes que protegem os pobres, né? São Fernando, todos bons samaritanos. Porque se a gente for perguntar para uma pessoa, por que Fernando, você é de esquerda? Aí vão falar, todo mundo vai falar, Fernando, porque eu sou a favor dos pobres, porque eu sou a favor da luta de classe. E na Fernando, prática não são. posso falar agora? Vamos lá, rapidinho. Primeiro, Pode falar agora. você misturou um monte de coisa e não conseguiu explicar uma coisa bem simples. Onde é que tá? Eu sou um cara de extrema esquerda. Onde é que tá na nossa literatura que a gente tem que fazer voto de pobreza? Não tem. Todo Só um mundo minutinho. fala isso eu também. ouvi você, me ouça, por favor. Eu te ouvi. Não tem. Não tem. Por incrível que pareça, eu não sou cristão, mas eu não fiz voto Também de pobreza. não. Eu não fiz voto de pobreza. Aí você falou que um juiz recebe 5 salários mínimos. Por incrível que pareça, em Portugal sim. E aqui no Brasil também. Só que aí você faz uma comparação dizendo que toda a esquerda é uma generalização. Eu, por exemplo, sou de esquerda e eu acho que eu sou mais cristão do que muito cristão que está aí. Porque eu defendo que a gente tem que dividir. Quando você faz uma crítica ao fato de utilizar um iPad ou um computador numa live, você esquece de uma máxima que eu tenho certeza que você defende, que é a tal da meritocracia. Se eu ralei, se eu não tenho filhos, se eu tenho condições de ter esse aparelho, por que eu não posso mostrá-lo? Isso é um fato. Segundo ponto, que a gente tem que prestar atenção. Essa fala, ela é muito simplória, ela é simplista, ela é quase limitada quando ela diz o seguinte, que de imediato, o que a gente traz aqui é, você tem que dividir tudo. Não, ninguém é franciscano e a gente não fala que tem que dividir o produto, a gente fala que tem que estatizar, que é uma coisa que é impossível de acontecer, mas a gente tem que simplificar os acessos aos modos de produção. Como assim? Dá para que as pessoas consigam ter na fase mais evoluída carros mais baratos. Isso os governos vêm fazendo. Dá para a gente perceber muitas vezes que tem que taxar as grandes fortunas. E nem eu nem você vamos ficar reclamando aqui de taxar as grandes fortunas, porque nós não temos grandes fortunas. Quem tem que se preocupar com que essas grandes fortunas estão sendo taxadas são os donos das grandes fortunas. E esses eu defendo que eles possam se preocupar, possam ficar tristes se eles tiverem que ser taxados. Quem tem que se preocupar muitas vezes com o conforto de cada um é o que cada um tem, que é a máxima liberal. Então, se você é um cara que defende, você disse que não era nem de direita nem de esquerda, mas você defende muitas pautas que são de direita e que são pautas liberais, e eu respeito isso. Agora, também acho que você deveria pensar, refletir melhor acerca do fato que eu posso fazer com o dinheiro que eu dou as minhas horas para a empresa, ou para o meu cliente, ou para quem for, eu posso fazer o que eu achar viável com esse dinheiro. Eu posso financiar uma revolução, eu posso gastar com videogame, eu posso comprar, sei lá, o que eu quiser, porque isso é um princípio básico da liberdade individual. Princípio do liberalismo econômico, liberalismo político. O econômico com Adam Smith, o político com John Locke. Eu posso dizer que eu sou livre para fazer o que eu bem quiser entender com o meu dinheiro, desde que ele continue circulando para as pessoas. Eu estava brincando, mostrando aqui a você um óculos de realidade virtual, que é cenário, cara, de onde eu gravo meus vídeos, ó. É cenário. Tem nada a ver com isso. E é outra coisa que é muito tranquila. E aí queria te ouvir também nesse ponto. Se a gente tem que ter esse controle todo, Fernando, e tem que ter essa esquerda totalmente tão cristã, por incrível que pareça, essa esquerda tem que ser pobrezinha e tudo mais, então por que a gente tem que estar cultuando a riqueza? A gente pode fazer 2 grupos. Vocês podem, inclusive, vocês que defenderam Bolsonaro, podem pagar a gasolina a R$9, vocês podem pagar o quilo da carne quase a 30, vocês podem pagar os planos de saúde sem a regulamentação, vocês podem pagar a universidade com preço que vai ficar congelado em 2024, é só ver o aumento do INPC, vocês podem pagar os valores mais altos, nós ficamos com os valores cada vez mais baixos, e tá tudo certo. Olha que coisa linda para a liberdade. Por isso que eu queria te ouvir. Esses preços aí, botando os preços lá em cima, foi na Guerra, o mundo inteiro aconteceu Não foi. muito, não foi só no Brasil que os preços subiram. Não vamos entrar nesse tema não. Vamos voltar nesse tema que eu gosto muito de conversar, porque eu acho isso uma hipocrisia tamanha. Eu deixei de ser esquerda aqui no Brasil, eu que já fui esquerda, e eu indo para Portugal, eu lá serei de esquerda, com muito orgulho,
justamente por causa dessas hipocrisias que tem aqui no Brasil. Essas hipocrisias. Porque essa conversa de dizer, porque eu posso gastar o dinheiro com o que eu bem entender. Não, você não pode gastar o dinheiro com o que você bem entender, não. Porque se você é socialista, marxista, se você é socialista aí, comunista, aí você faz um socialismo, uma lava tremendo, se você for lá nessa esquerda lá, não tem essa ostentação. Não tem essa ostentação. Não tem. E essas coisas que você está usando aí, essas coisas todas, é símbolo da ostentação da burguesia. Vocês deveriam se vergonhar. Calma, peraí, calma que eu não tô falando. Não, eu não tô falando. Mas eu não tô faltando com respeito a você. Por que eu tenho que me vergonhar, Fernando? Claro, desculpa. Porque isso daí é símbolo da burguesia, da elite. Vocês Fernando, ter coisas mais simples. Fernando. Essa ostentação. Fernando. Com símbolo. Qual o maior símbolo da ostentação hoje em dia? Não é iPhone? Não é esses equipamentos que você está falando aí de última geração. Você viu agora aí o cara lá, o filho do juiz que tá Fernando, só um minutinho. Fernando, só um minutinho. Não, desculpe. Você disse que eu deveria ter vergonha. Vergonha? Não, você não é um... Essas coisas da ostentação. Fernando, por favor, por gentileza, você não tem o direito de mandar que eu tenha vergonha, porque por incrível que pareça, eu trabalho desde os meus 16 anos, eu tenho 38, trabalho desde os meus 16. Sempre dei aula, vivo nesse espaço. Por que eu tenho que ter vergonha se eu vendi o meu tempo, a minha mão de obra, dentro do contexto capitalista para alguém? Logo, eu não preciso ter vergonha. Segundo ponto, eu não sei que esquerda você está lendo e está dizendo logo o seguinte, que eu tenho que ter vergonha, mas eu queria te mostrar a imagem aqui, eu queria que você possa assim... Chineses usando iPhone. O país em que mais é vendido iPhone hoje é a China, não é os Estados Unidos. Até porque o fetichismo do consumo leva os Estados Unidos a utilizarem cada vez menos isso. Então, quando você faz isso dizendo que é uma hipocrisia, me desculpe, mas acho que eu não estou sendo hipócrita, não. Hipócrita é quem diz que, basicamente, é uma pessoa que defende o país, votou em Bolsonaro, mas na primeira oportunidade que tem vai deixar o Brasil. Então, só pra gente deixar bem claro, eu não faltei com respeito em momento algum. Eu não faltei em momento, eu me levei na brincadeira e tudo mais. Mas assim, vamos parar e pensar um pouquinho depois desse ataque. Porque, como eu tô dizendo, gente, todo extremista de direita, bolsonarista, pensa desse jeito. Vai colocar aqui que a gente tem que ter vergonha na cara. Vergonha eu teria que ter se fosse o Mourão, de botar um filho que nem sabe fazer uma equação para ganhar um salário de 10 mil reais a mais no Banco do Brasil. Vergonha eu teria que ter se fosse o Jair Renan, filho 04 do Bolsonaro, para ganhar um salário de 6 mil no gabinete do traficante Jorge Seife. Vergonha eu teria que ter da Michelle Bolsonaro, que pergunta a ela o que é que ela tem de formação superior, qual foi o dia de trabalho que ela deu na vida, se ela realmente trabalha ganhando com tudo isso. Se a classe trabalhadora, Fernando, ela tudo produz, a ela tudo pertence. Se eu tenho o direito de ter hoje um iPhone, um iPad, uma coisa, é porque no sistema que você defende eu estou jogando muito bem. Eu nem vou dizer que existe hoje inveja, porque eu não concordo com inveja. Eu acho que inveja é um sentimento pequeno burguês. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso a tudo. Porém, Fernando, quando você diz que nós devemos ter vergonha, eu concordo com você. Nós devemos ter vergonha sim. Vergonha de ter gente que acha que a esquerda toda é uma coisa só. Vergonha de ter gente que não consegue trazer a realidade dos fatos. Vergonha de ter alguém que foi debater questões jurídicas e já foi falar da esquerda tentando desqualificar o debate da esquerda. Vergonha de alguém que estava monitorando a live para saber se eu tinha itens de luxo ou não aqui, mas esquece que eu não peguei nenhum deles com financiamento público. Tudo é fruto do meu trabalho no capitalismo. Então assim, eu acho que a gente não tem nem razão para continuar a debater, porque eu, em momento algum mandei você ter vergonha. Em momento algum. Você até disse, pô, você é um cara educado e tudo mais, mas eu não lembro nesse período que a gente está aqui de ter dito tudo isso. Eu poderia ter vergonha de estar debatendo com alguém que não entende absolutamente nada primário do que eu falo, que não está à minha altura. E eu, um comunista, que deveria ser um gordo, maconheiro, barbudo,
deselegante. Então, assim, gente, ele vai dizer realmente que eu tô sem argumentos, ele vai dizer basicamente tudo isso, mas só serviu pra gente mostrar a limitação do nosso querido amigo Fernando, que não tem a capacidade de fazer um bom debate, né? Eu já estava aguentando tempo demais, já estava levando na brincadeira um bom tempo, mas aí se eu digo para ele que ele precisasse ter vergonha, ia estar no monte de corte, porque isso a internet é muito cruel comigo. Se eu falo uma coisa assim... Não, Fernando, forte abraço, cara. A hora que você quiser chegar aqui sendo respeitoso, vai se ouvir muito, tá bom? Então assim... Até porque também vou encerrar a live, eu vou jantar, né? A gente conseguiu pedir comida, Fernando. Olha que coisa engraçada. Não foi o governo que deu, não. Foi eu que trabalhei, eu e minha esposa trabalhamos para poder pagar, né? Então, assim, esse é o grande problema que a galera tem hoje, né? Essa galera chega aqui e parece que eu tenho que ter vergonha. Vergonha eu teria, e como o Fernando certamente a tem, de ser um bolsonarista e tá dizendo agora não sou bolsonarista. Votou em quem? Votou no Lula? Votou na Soraya Tronic? Votou em quem? Né? Pedir comida para um esquerdista. Pois é, Rose, sua amiga aqui sua amiga aqui de live, minha esposa, que tá pedindo comida, pura ostentação dela. Todo mundo agora disse que não votou em Bolsonaro. Todo mundo agora votou em Padre Kelman. Todo mundo agora votou no Padre do Balão. Todo mundo votou agora em quem quisesse votar. Mas em momento algum, em quase essa 1h20 que eu tive com o Fernando aqui, eu mandei ele tomar vergonha, eu ter vergonha, eu fazer qualquer coisa que o valha. Entendeu? Então assim, primeira coisa que ele já falou que já deveria ter decidido. Eu estava observando sua live há um bom tempo. Porque você ostenta coisas, eu vou continuar ostentando coisas que eu tiver, cara. Eu tenho 1, 2, 3, tenho mais 10 fones em casa. Eu quero botar uma parede aqui, um isolamento aqui acústico, se eu puder. Se eu puder comprar o mundo, não tá à venda. Mas se eu não puder, eu vou entender a minha limitação. Amor, tudo certo? Sim. Então assim, é desse jeito. Eu tô aqui produzindo conteúdo. Não tô aqui pra falar bobagem. Não tô aqui pra... né? Não vou cobrar aula do Fernando. Fernando é gente boa. Só que assim, ele espanou, não aguentou a pressão. Aí disse que a gente devia ter vergonha. Acho que quem tem que ter vergonha muitas vezes é quem não sabe o que tá fazendo no planeta Terra. É um eurocentrista. Defende a ideia do fardo do homem branco. Acha que tudo se explica dessa maneira, né? Não, mas se. O se não cabe, gente. Só se cabe as coisas que são lógicas. Então, ó, me despeço aqui de vocês. A live nem tem essa função, é só para gerar minutagem para as redes sociais, Facebook, Instagram, por aí vai. Mas eu me despeço aqui de vocês. Obrigado a todo mundo que acompanhou. A nossa meta era de 5.000 curtidas. Chegamos a 13.000 curtidas. Beijo pra todo mundo. Vão acompanhar o Big Brother, vão acompanhar o que vocês quiserem acompanhar. E lembrem-se, tá? Quem puder, comenta, curte, compartilha, siga o Ogro nas redes sociais. Forte abraço, gente. Tchau, tchau. Deu muito ibope, Fernando, de como não se deve fazer.